Bom dia. Indo para cima não é fácil, tá certo? Não sei por onde começar, mas vou começar, tá certo? É, ah, Deixa me ver aqui. Eu fiz um post no X, tá certo? Na minha conta, onde eu fiz um comentário, sabe, a uma matéria publicada no UOL. Eu tentei trazer aqui para o UOL, né? Ou trazer aí a matéria, mas não consegui, certo? Mas era assim a chamada da Folha, certo? Barroso atribui crise do STF com o Legislativo à eleição de bancada bolsonarista. Eu queria que fosse pesado bem, sabe? Quem é Barroso? Barroso é o Luiz Barroso, certo? Que é o presidente hoje do Supremo Tribunal Federal. E, e o que é que ele fala, certo? Isso foi agora, no final do ano que ele fez, né, dessa entrevista aí, certo? E fala então, se queixa essas novas investidas que fizeram, é, que fizeram a Câmara dos Deputados e o Senado, certo? Enquadrando, certo? Empalando, né, o Supremo Tribunal Federal. E para Barroso, né, isso se fortaleceu no governo, certo, que começou em 2000 com a eleição, certo, de 2018, certo, quando os bolsonaristas assumiram o poder, certo. E eles fizeram uma bancada muito forte, fizeram muitos senadores, certo, e muitos deputados federais, certo? Então formaram uma bancada, hoje no Congresso como um todo, né, em Câmara e Senado, certo? Uma bancada bolsonarista forte, né? E aí eu fiz aqui um comentário, certo, e disse que, e vou pegar aqui, né, que em Israel os bolsonaristas de lá, como na Hungria antes, amargaram de ontem para hoje revés histórico e civilizatório, mandando as pretensões de Netanyahu para o lixo, certo? O que aconteceu? O que aconteceu foi que lá em Israel, o Netanyahu, certo? O primeiro-ministro atual, não é? Sabe, é um cara aí, sabe, de uma personalidade muito forte, né? Assim, né, com tendências à tirania, a tirano, certo? E Israel, dentro daquele contexto ali, sabe? Dentro do contexto imperialista, sabe? Dentro do contexto colonialista mundial, sabe? Dentro do mundo da geopolítica, tá certo? Tem um papel importante de aliado dos Estados Unidos e da União Europeia, certo? Deixa eu ver aqui, se eu já vou deixar preparado aqui a música Pedro, de Raul Seixas. Estou pedindo aqui a música Pedro, do Raul Seixas, que eu quero ver se eu faço uma performance. A música Pedro, do Raul Seixas. Bora ver se ele me traz aqui Pedro, certo? Mas é assim, mas o fato é que esses dias agora, 2, 3 dias para cá, certo? A Suprema Corte lá de Israel derrubou uma reforma que foi encaminhada pelo Netanyahu, onde ele queria reduzir, enfraquecer o poder judiciário de lá, certo? E ganhar condições de nomear ministros, né, para as cortes superiores, como Trump fez, como o Orbán fez, certo? E como o Bolsonaro fez aqui. O Bolsonaro emplacou 2 ministros no Supremo Tribunal Federal, certo? E se ele tivesse continuado, se o Lula tivesse sido derrotado, certo? Ele com certeza iria colocar mais 2, colocaria mais um, que seria a vaga que o Flávio Dino vai ocupar, certo? E, aliás, mais 2, porque já tinha o Zanin entrado, certo? Então ele ficaria com 4 ministros aí, sabe? E se esses ministros fossem para uma das 2 turmas do Supremo, sabe? Ali, assim, um plano de extrema-direitista estaria muito mais fortalecido do que tem hoje e que justifica aqui a queixa de Barroso de que esse fortalecimento, né, no Congresso, tanto na Câmara Federal como no Senado, né, de bolsonaristas, certo? Assim, né, a força seria maior. Mas aconteceu isso, o Netanyahu, para poder, né, se impor e até para também se defender, porque ele está sendo processado criminalmente
né, por corrupção, né, e para escapar da cadeia, certo? Ele então voltou ao governo, negociou a alma com o capeta, certo? Que são os sionistas de extrema direita, né, e que são os responsáveis hoje pela matança que está acontecendo lá ali na faixa de Gaza. Eu estou aqui com uma imagem, certo, mostrando manifestantes em Tel Aviv em 1º de abril de 23, onde há milhares, sabe, de israelenses na rua, tá certo? Eu vou parando por aqui e já vale essa ideia aí que eu quis trazer, certo? E deixa-me ver se eu consigo aqui, se eu consigo pedir uma música aqui, a letra de uma música, tá certo? Vamos ver. Deixa eu ver se eu enquadro aqui. Eu consegui enquadrar. Bora ver se o tom tá bom. Tá bom. Muitas vezes você fala, sempre a se queixar da solidão. Pena que você não sabe, não. Eu vou repetir, eu fiz falando para a bola do céu. Muitas vezes você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo. Pedro, é pena que você não sabe, não. Faz o seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. Pedro, as coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto um paraíso, ou me queimo todo no inferno, eu penso em você, meu pobre amigo, que só usa sempre o mesmo terno. O Pedro que cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou, mas tudo acaba onde começou. Vem te me ensinar das tuas coisas, que a vida é séria e a guerra é dura. Mas se não puder, cala essa boca, Pedro, deixa eu viver minha loucura. Pedro, lembra aqueles velhos dias, quando os dois pensavam sobre o mundo. Hoje eu te chamo de careta, Pedro, e você me chama de vagabundo.
Eu também vou, mas tudo acaba onde começou. A letra continua, a letra é longa, certo? Eu paro por aqui, deu uns vacilos, peço que me desculpem, certo? A gente vai aí no improviso, tá certo? Mas eu quero continuar aqui o meu trabalho, certo? Eu quero trazer uma reflexão e vou aproveitar para fazer umas correções aí que eu fiquei defendendo. Eu não sei se ficou legal aí, sabe, a altura aqui do teclado, né? Falta aí controlar, sabe? E, enfim. Mas outro dia eu falava de ucranianos, sabe? Falava ali da Ucrânia, falava de nazistas, certo? E falei de bandeiras, né? Que é um nome aparentemente castelhano, certo? Mas na verdade aqui no contexto se refere a Stepan Bandeiras, que foi um ucraniano, um político ali, sabe? Nascido em 1909, né, ali na Ucrânia, certo? Ali bem perto da Revolução Soviética, certo? Da Revolução Russa, né? E ele se destacou como um político ultranacionalista, tá certo? E por conta disso, sabe, se posicionou contra a União Soviética e foi um colaboracionista dos nazistas. E nós sabemos, sabe, que quem livrou a humanidade, sabe, do nazismo, hoje nós não somos todos nazistas, inclusive aqui no Brasil, sabe, por causa dos soviéticos, certo? É bom que se diga isso. Mas o Bandeira serviu, sabe, de corpo e alma à causa nazista, certo? Eu falava que em algum lugar eu tinha visto, sabe, que ucranianos tomavam conta de campo de concentração, de prisioneiros, ou sei lá quem, de judeus, eu não sei, sabe? E ucranianos tomavam conta, sabe, para os nazistas, certo? Ele foi um colaboracionista. Ele morreu em 59 e foi assassinado, esse tal de Bandeira, certo? E deixou muitos estragos por lá, inclusive, né, essa coisa que a gente viveu por aqui no Brasil, certo? Aparece aqui um tal de Milton, que foi ministro da Educação, certo? E eu não lembrava, né, o sobrenome do desgraçado, sabe? É Milton Ribeiro, é um pastor presbiteriano, se diz que ele é advogado também, se diz, é pastor, diz que é teólogo e não sei mais o que, entendeu? Mas foi um cara imprestável e corrupto, certo? Ele foi reitor da Mackenzie, que é uma universidade lá em São Paulo, é presbiteriana, certo? Mas isso não quer dizer nada, entendeu? Mas o fato é que ele se envolveu num escândalo chamado Bolsolão do MEC, quando ele ali, sabe, entregava, sabe, dinheiro, né, para convênios, para prefeitos, deputados, senadores, mas quem quisesse, certo? Através de intermediários seus, aparecem lá dois pastores, certo, que sujam as mãos na merda, sabe, e devolviam depois a comissão para o Milton, sabe, que o próprio Bolsonaro vai ver, entendeu? Entregando barras de ouro. Tem uma história aí de que barras de ouro eram escondidas até dentro de pneus de caminhonete ou qualquer coisa assim, certo? E esse Milton Ribeiro fez essa farra lá dentro do MEC, porque, sabe, o que me dá a impressão quando a gente vê os ovos fringir, certo, aí, sabe, ardendo aí, queimando na banha, entendeu? É que os bolsonaristas aproveitaram para praticar corrupção, certo? O presidente, o ex-presidente, foi o primeiro deles, certo? É só lembrar as joias aí, sabe? Lembrar os imóveis que ele comprou, sabe? E os negócios que ele fez, bicho, essa história de liberar, sabe? A Amazônia, a terra dos Yanomami, sabe? Para as empresas de mineradoras aí, sabe? E para os empresários, pessoas que estavam secas aí, sabe? Querendo aí, sabe? As terras da Amazônia, os fazendeiros, o pessoal do agro, enfim. Toda essa turma aí, bicho, queria praticar, sabe, corrupção, entendeu? A corrupção, rapaz, é uma maldição, entendeu? Ela vem de longe, rapaz, o ser humano não presta, certo? Por conta de meter comida na boca, sabe, e processar e depois defecar, entendeu? Porque o corpo precisa se alimentar, entendeu? E tem que expelir, sabe, o que entra como alimento, entendeu? Senão fica entupido, sabe? Assim, essa coisa aí é o nosso ponto fraco. Tá certo? A nossa fraqueza é a boca, entendeu? E esse pessoal aí, rapaz, se caga de medo, sabe? De ficar, sabe? De morrer de fome, como dizia já o Maquiavel, entendeu? Que aponta assim como uma das causas que faz a história mover é a fome. Mas assim, sabe? E o pessoal, né? Aí acumula. Ontem falando, né? Com a Marton, certo? É Marta o nome dela?
É Marton, né? A Scarlett Marton, né? A professora de História da Filosofia, certo? Que eu aproveitei e fiz umas anotações para falar do ressentimento em Nietzsche, certo? Ela fala que Nietzsche era um individualista, sabe? Ele tinha urticária quando falava em luta de classe, isso eu estou inventando, mentira que eu nem sei disso, certo? Mas o fato é que o Nietzsche, pelo visto, sabe, em razão do seu umbigo, sabe, em razão, sabe, do seu corpo frágil, do seu corpo doente, entendeu? Ele aposentou cedo, bicho, na Universidade da Basileia, na Suíça, certo? Depois de 10 anos de trabalho, porque começou, sabe, a dar errado as coisas para ele, entendeu? E ele morreu em função desse corpo fraco que ele tinha, tá certo? Um corpo cheio de, sabe, de limites, entendeu? Em termos de saúde, certo? Inclusive de saúde mental. E ela falava, sabe, desse Nietzsche que não conseguiu alargar muito o pensamento dele, sabe, como Marx fez, levando assim o móvel da história, o motor da história para as relações sociais que se estabelecem entre classes sociais, sabe? Para Nietzsche não tinha, segundo a Marton, sabe, esse negócio de classe social. O que tinha era o indivíduo, sabe, o indivíduo que prospera dentro do sistema, certo? E vai então aí, sabe, marca a diferença, o indivíduo que se vê é um diferente, certo? Um sujeito diante de outro, sabe? E que procura ser diferente acumulando riqueza, certo? Acumulando riqueza, entendeu? Então ele vai fazer de tudo para, sabe, para acumular, né? Acumular meios aí, sabe, de ficar rico. E nisso aí eu vejo os evangélicos, sabe, correndo a toda, sabe, com essas ideias na cabeça, entendeu? Se julgando diferentes, certo? E que precisam se tornar diferentes. Eles são uns lisos e através da acumulação, sabe, de dinheiro, sabe, fazendo negócio, sendo empreendedor, sabe, enfim, certo? Eles vão então, sabe, se tornar diferentes, sabe? E, enfim, certo? E vão se dar bem, vão ficar gloriosos, certo? E vão morar nos Estados Unidos, vão visitar os Estados Unidos muitas vezes, vão a Israel muitas vezes se revigorar, sabe? E vão querer dominar o país. Hoje o país está metá-metá, sabe? Entre evangélicos e católicos, né? Eu acho que eu estou exagerando, mas me parece que os católicos hoje são cerca de 51, 52% aí, dos praticantes da religião católica, certo? E os evangélicos, sabe, querem desbancar, os católicos querem 100%. Eu não sei como é que eles vão conseguir isso. Porque tem uma parte dos católicos até que aceitam, sabe, marchar junto com os evangélicos aí, tá certo? Mas tem uma parte não, uma parte aí que é mais aí avançada, assim, mais liberal, qualquer coisa assim, entendeu? E que não aceitarão. Enfim, os evangélicos jamais serão 100%, isso é uma certeza. Muito bem, como eu já avancei no tempo, sabe, e essa, fiz essa performance musical com essa música do Raul, certo? Deixa eu só comentar mais uma coisa aqui e vou encerrar. Eu falava também que eu tive um professor de psicologia chamado Galvão, sabe, que tinha uma queda, sabe, aparentemente, né, assim, sabe, tinha consciência, sabe, do que acontecia no tempo dele ali, né, ele estava em 75, foi quando eu comecei a fazer letras em Manaus. Um dia nós tivemos uma conversa, sabe, ele me chamou na casa dele com medo, sabe, de ser marcado, eu acho. Eu tinha transporte, certo, ele me deu o endereço, fui lá. Aí a gente conversou, mas eu não lembro bem direito, sabe, qual era a ideia. Eu acho que era apenas assim, certo, se identificar, né, ele diante de mim, um outro, certo, um outro aí querendo, sabe, nivelar questões, certo, questões aí políticas, certo. E me parece que ele falava de Frankel, né? E eu lembrei, esse nome estava na cabeça. Tem um outro Frankel aí, sabe? Que não sei, eu acho que não é o mesmo, certo? Também não vou afirmar com certeza que o Galvão estava falando do Viktor Frankl, que foi um neuropsiquiatra alemão, certo? Que foi socialista marxista, entendeu? E foi preso em campo de concentração e aquela coisa toda. Eu queria só me lembrar desse nome aí. Queria me lembrar também do nome da Sara, essa criatura aí, falando do Barroso. Essa Sara organizou um movimento aí, sabe, chamado 300, e eles foram lá para frente
do Supremo Tribunal Federal. Veja que o que o Bolsonaro queria fazer foi o que Netanyahu conseguiu lá em Israel, certo? Que agora está sendo desfeito, e o que o Trump conseguiu lá nos Estados Unidos, nomeando, sabe, ministros e juízes, sabe, em grande número aí dentro do Partido Republicano, certo? Favorável às suas teses. E aqui no Brasil, sabe, os bolsonaristas resolveram peitar, sabe, o Supremo Tribunal Federal, né, o sistema, o Poder Judiciário, atacando o Tribunal Superior Eleitoral com as urnas eleitorais e o Supremo Tribunal Federal. Recentemente esses caras aí, sabe, investiram na direção esses caras que eu digo são senadores e deputados federais, investiram contra o Poder Judiciário, contra o Supremo principalmente, e sabe, retirar o poder dos ministros ali, sabe, quando recebe um processo lá no Supremo, sabe, de dar um primeiro movimento no processo, adotando uma decisão de urgência, certo, que se caracteriza como uma decisão monocrática, ele ali, sabe, que recebe o processo, dá logo e se manifesta. Depois desse processo ele vai adiante, sabe, vai para uma das turmas ou vai, quem sabe, para o colegiado. O colegiado do Supremo, que são 11 ministros, certo? Aí o Senado e a Câmara Federal resolveram, sabe, caçar, com 2 S's, sabe, esse poder ali, sabe, do relator do processo, de expedir, né, uma ordem, sabe, uma ordem ali liminar, monocrática, tá certo? Isso aí já foi, sabe, um primeiro movimento, mas o fato é que o nosso assim, o Congresso burguês, o Congresso Nacional, o Congresso da elite dominante aí, sabe, o Congresso burguês, sabe, tá afim, sabe, de repetir essa onda aí, sabe, que está dominando o mundo, de extrema direita. Tá certo? Aí eu quis me referir ao Batalhão Azov, que está muito ligado, né, ao Stepan Bandeiras, certo? O Batalhão Azov era um grupo paramilitar, sabe, que lutou contra os russos e foi dizimado, tá certo? E deixa-me ver se tem mais alguma coisa aqui, só para corrigir, certo? E eu falava que assim, né, que a antiguidade, né, falando da antiguidade, eu cheguei a afirmar que que a Idade Média começou com o nascimento de Jesus, isso não é verdade, certo? A antiguidade não, teria terminado no século I, certo? Ou que no caso a Idade Média teria começado no século I, isso não é verdadeiro, certo? A Idade Média só foi começar no século V, certo? Digo melhor, no século V, certo? Quando o Odoacro, um érulo, né, um germânico, certo? Um rei ali, sabe, um líder germânico, acho que é um rei, certo? O rei dos érulos invadiu a capital, invadiu Roma, certo? E sentou a bunda dele no trono, né, que era ocupado pelo último imperador chamado Flávio Rômulus Augusto, o Augustulo, né, o Augustinho, certo? Que ele foi um rei pequeno, certo? E o nome do cara, eu não quero falar bárbaro, porque para mim, por umas informações que eu tenho, depois eu posso clarear, certo? Quando você chama o outro de bárbaro, sabe, você está desqualificando e está operando com racismo, entendeu? Mas o fato é que Odoacro era um germânico, certo? Que ali, sabe, que ficava rondando, servia o império, assim, às vezes até como mercenário contra outros povos ali, da mesma laia, certo? Ali também, ali, sabe, ao redor de Roma, certo? E ele foi Odoacro, certo? Que desbancou o Flávio Rômulo, certo? E assim deu um fim no Império Romano no Ocidente, porque no Oriente só foi cair em 1453, certo? Quando Constantinopla foi tomada pelos muçulmanos, certo? Pelos turcos, certo? E falava também de Sócrates, certo? E pus em dúvida onde Sócrates tinha nascido. Sócrates foi um ateniense, nasceu e morreu em Atenas, certo? É isso aí. Tá bom? Então assim, eu encerro por aqui, tá certo? Foi legal, e eu deixo de falar aqui, né, eu deixo de falar dos piores momentos que se viveu em 2023, segundo o pensamento
do Horta, certo? Que é um cientista político e historiador. Se for o caso, amanhã eu falo, tá certo? Então eu vou lembrar para todos aqui que meu nome é Ernest, certo? Eu estudei filosofia, tenho um certificado de filosofia, da mesma forma como a Marton, né, é graduada em filosofia. Eu poderia dizer, né, que eu sou graduado em filosofia, letras e direito, e me arrisco a abrir a boca, tá certo? Domino gramática, certo? Domino gramática, as regras gramaticais, tenho um bom vocabulário, certo? Tenho noções, compreendo o mundo, tenho uma visão de mundo particular, certo? Que eu interpreto o mundo, é o Weltanschauung, alemão, se a memória não me traz essa expressão, é o Weltanschauung, né? A visão de mundo, eu vou conferir e depois eu explico isso aí, se é Weltanschauung mesmo, certo? É que a visão de mundo, cosmovisão, essas coisas assim, sabe? Que todo ser humano tem o direito, bicho, nós temos o direito, sabe, de ter clareza, sabe, do que o mundo é, sabe, do mundo ao redor, né? Os gregos primitivos, sabe, nos trouxeram essa possibilidade, sabe? Hoje a ciência nos garante isso, sabe? As escolas hoje nos facilitam isso. Eu já falei do mestre, certo? Meu pai, que só estudou até a quarta série, que chamavam na época primária, sabe? Porque não tinha mais escola para ele. Depois ele foi se dedicar ao trabalho e nunca mais sentou a bunda dele em banco de escola. Eu já não, certo? Eu fiquei quase 8 anos, certo? Dentro de um internato, certo? E ali pude fazer leituras, nem tudo estava à mão, certo? Havia outros centros talvez mais bem equipados do que o que eu utilizei, certo? Nessa formação de internato, entendeu? Poderia ser São João del Rei, poderia ser uma faculdade na Lapa, em São Paulo, entendeu? Mas assim, a minha direção foi para Manaus. Mas de qualquer maneira, sabe, herdei aí uma erudição, certo? E é por isso que eu me atrevo e me atreverei, sabe? E pode, sabe, ter certeza disso, tá certo? Eu não vou me acovardar. Meu nome é Ernest, certo? Esse meu canal é quem fala muito da Bom Dia a Cavalo. Hoje é terça-feira, 2 de janeiro, certo? De 1924. Valeu, obrigado.